Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia a todos. Vamos abrir nesse momento, iniciar a nossa sessão do dia 28 de janeiro de 2021, turno da manhã, turma 3401, na primeira turma ordinária, quarta Câmara da terceira sessão. Nós temos aqui, vejo que já temos quórum regimental para dar início à nossa sessão, então declaro aberta. Inicialmente, antes de irmos à nossa pauta de julgamento, temos a presença do presidente da terceira sessão, doutor Rodrigo Poças, a quem eu já passo a palavra de imediato. Bom dia a todos, bom dia aí o Lázaro, o Oswaldo, Marcos, Fernanda, Lara, Leonardo, Luiz, João Paulo. Bom dia a todos, eu estou aqui hoje para dar a posse ao Luiz Felipe Reste, de novo, né, já tinha dado lá atrás na turma extraordinária, e agora aqui na turma ordinária. O Luiz Reste tinha falado que gosta muito dessa turma, que sempre está sendo convocado para ela, ele tem um apreço especial por essa turma aí. Então, não foi à toa que ele foi alocado aí, nessa turma. Eu coloquei aí, talvez por isso. E vai agregar muito, muito mesmo. Você já conhece o Reste, já estão com ele há algum tempo. E somente estou aqui formalizando a posse. Formalizando a posse do Felipe Reste. Luiz Felipe, tem um termo lá no Rodrigo, tem um termo de posse para você assinar lá no SEI, também eu vou assinar. Ok. E com a palavra agora o Luiz Felipe Reste. Eu queria deixar consignado aí, doutor Rodrigo, eu realmente admiro essa turma, já falei para eles, é uma turma muito harmônica e tem um espírito de colegialidade, de busca pelo entendimento comum, e eu realmente admiro muito, já falei isso acho que mais de uma vez para eles, e estou muito feliz de ter sido colocado aqui, de poder fazer parte do grupo, espero contribuir. Entro com um espírito de calouro, porque os colegas aí, pelo que eu vejo, são muito experientes, e eu vou ver que eu vou aprender bastante aí com todos. Eu agradeço, doutor Rodrigo, por ter me colocado aqui. Obrigado, Luiz. Alguém quer a palavra? Eu não entendi. Seja bem-vindo, Luiz Felipe. Você sabe também que é recíproco o apreço que a turma tem por você, a admiração. Vai enriquecer bastante com o seu conhecimento técnico. Sempre que você participou aqui, suas intervenções sempre foram muito boas. Você sempre trouxe muita tranquilidade para a nossa turma. E, além do excelente nível técnico, também é a convivência harmoniosa, um colega tranquilo, um colega que tem uma convivência, é querido por todos, e com certeza será muito bem recebido. Agradeço também ao doutor Rodrigo por ter recebido o colega Felipe, ter colocado ele na nossa turma. Realmente foi um ganho enorme. Agradeço também, e agradeço a presença aqui também, doutor Rodrigo. Parabéns, Luiz Felipe. Obrigado, Lázaro. Mais alguém? Querido Luiz, quero aproveitar esse momento para te parabenizar, dizer que todos nós aqui estamos muito felizes, e acredito que falo por cada um e cada uma dessa turma. Você é uma pessoa que sempre que participou conosco, e quando nós tínhamos conhecimento por alguma razão que algum conselheiro não estaria presente, a gente sempre comentava, espero que seja o Luiz, espero que o Luiz venha. Então, esse sentimento é recíproco, e eu tenho certeza que você, como um exemplo de servidor público, sempre pautado, né, para eficiência, para trazer algo a mais, para somar algo a mais, você vai certamente ter essa passagem aqui de forma extraordinária. Muito embora passas a entrar numa turma ordinária. Viu, Felipe? Então, um abraço grande para você e sucesso. Presidente Rodrigo, agradeço também a inclusão dele na nossa turma. Obrigado, João Paulo.
Então, dessa forma, não vou atrasar mais a sessão, 9h15. Um bom dia a todos. Boa sessão. Bom. Consegue acabar agora de manhã, Lázaro? Não, né? Vai ter à tarde. Nós temos sustentação oral. Então, nós tem uma sustentação hoje, não é só por isso que ainda estamos aqui. Na Câmara Superior, esse mês, nós conseguimos acabar na quarta-feira. Também, né? Teve excesso de retiradas de pauta, então acabamos na quarta. Foi o que aconteceu com a gente, só que dessa vez teve grande retirada de pauta, mas também teve, acho que foi o mês com o maior número de pedidos de sustentação. Então, boas sessões, tá? De manhã e à tarde. E Lázaro, bom sucesso aí na condução. Luiz Felipe, Casa Nova, mesma casa, né? Só que virtualmente, Casa Nova. E espero que tenha sucesso também. Então, bom dia a todos. Eu vou me retirar da sala agora. Bom dia, doutor Rodrigo. Até logo. Ok. Parabéns, Felipe. Aí, parabéns para a turma, né? Todo mundo. Nós é que ganhamos. Fabimar, o patrono da São Marcos. Presidente, o patrono não compareceu na sala de espera. Tá. Pessoal, são 9h17. Acho que a gente já deu um tempinho razoável. E não era sustentação, né? Era apenas um pedido de acompanhamento. Independente, de qualquer forma, teríamos que aguardar, mas acho que já 17 minutos, né? E era o primeiro da pauta, né? Então, acho que não tem nenhuma justificativa para a gente prolongar mais ainda esse início de sessão. Então, vamos iniciar também, temos outra opção, né? Nosso único item. Eu já coloquei na pasta, tá? Peço a todos que abram, vou iniciar agora o julgamento. Fabimar, de qualquer forma, caso o patrono, como a gente já iniciou, caso o patrono chegue na sala, você já pode de imediato pedir a ele para entrar aqui na sala com a gente, aí ele acompanha o que der da sessão. Tá ok, presidente. Ok. Vamos então iniciar o julgamento do item 82 da pauta, recorrente São Marcos Indústria e Comércio. Esse processo, ele foi iniciado o julgamento na sessão passada, mas teve um pedido de vista. Só vou abrir a ata aqui para ver como ficou. Lázaro, na verdade, quem ia pedir vistas era eu ou o Oswaldo, mas daí, como não estava votado ainda, a gente colocou as vistas para o Ronaldo, então ninguém votou. Acho que na verdade foi vista para Carlos Henrique, eu lembro dessa situação. Na verdade, quem pediu vista foi você, né? Só que aí teria que todo mundo votar até chegar em você. Isso, então tá, aí, Ronaldo Carlos, o Carlos adiantou, ele pediu a vista para poder não ser isso necessário. Então, na verdade, ninguém votou. Vou aqui já começar. Pessoal, acho que não ficou item da pauta, presidente? Qual é o item da pauta? É o item 82, Lara. Tá. Na minha pasta está a empresa São Marcos. Acórdão São Marcos. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. O processo é relativo a um auto de infração de imposto de importação e de IPI. Totalizou cerca de R$190 mil, referente a descumprimento dos requisitos necessários para o adimplemento do regime aduaneiro especial de drawback suspensão. Nesse trabalho fiscal, foram 3 atos concessórios. Cada ato concessório desse, salvo engano, tinha uma declaração de importação associada.
e alguns RS. Então, o que aconteceu foi que o auditor fiscal ele encontrou as seguintes infrações, né? Fiz até um registro, um resumozinho aqui. Vocês vão ver que tem 2 atos concessórios e que a infração identificada foi a mesma, tá? É o 0018.97/000122, dígito 6, e o ato concessório 01601.01/000041, dígito 0. Em relação a esses 2 atos concessórios, a autuação foi apenas parcial. A fiscalização considerou que houve inadimplemento parcial, e a razão foi porque uma parte dos RS, dos registros de exportação, que foram apresentados para comprovar os requisitos do regime, eles tinham a sua vinculação a esses atos concessórios e o seu enquadramento na operação de drawback retificadas. Quando da efetiva exportação, quando ocorreu o despacho aduaneiro de exportação, esses RS, eles constavam código de enquadramento como exportação comum e não havia nenhum ato concessório vinculado a eles. As normas, né, o comunicado da SEX, que é número 21, de 1997, que traz a consolidação das normas de drawback, ele exige para o cumprimento do regime que os registros de exportação têm que estar vinculados a um ato concessório e tem que estar enquadrados no regime de drawback. A questão que se coloca na impugnação que foi apresentada na DRJ é que em relação ao momento desse enquadramento e dessa vinculação. Como o cumprimento, as normas do drawback, elas permitem o cumprimento do regime, né, a demonstração, na verdade, que o beneficiário faça a demonstração do regime até 60 dias após o encerramento, o contribuinte, ele alega que a qualquer momento que ele poderia, posteriormente, fazer essa vinculação e esse enquadramento. Já a fiscalização entende que não. Ela entende que o código de drawback, ele serve como um dos parâmetros. Nós sabemos que, né, na exportação existe, assim como na importação, nós temos também aqueles canais de verificação aduaneira, de despacho aduaneiro, né, o canal vermelho, amarelo, laranja, não sei se, nem lembro se ainda são essas as cores, as denominações que tem diferença da importação para exportação. Mas a alegação básica, enfim, é que com a indicação de um código de drawback, a fiscalização aduaneira, quando da exportação, ela poderia ter colocado isso como parâmetro, não se sabe se havia esse parâmetro, e haveria a necessária possibilidade de, tendo essa informação, a fiscalização pretender fazer um direcionamento para canal vermelho, para verificar fisicamente, porque a exportação, para o cumprimento do drawback, ela tem que estar na mesma quantidade, tem que ser o mesmo produto que estava no compromisso, no ato concessório, em que a empresa se comprometeu a exportar um determinado produto, numa determinada quantidade e por um determinado valor. Então, a inserção desse código direcionaria a fiscalização aduaneira para selecionar esses registros de exportação para, possivelmente, um canal vermelho, onde exigiria do exportador toda essa documentação para verificar se aquela realmente exportação cumpriria os requisitos. E como isso não foi feito no momento do despacho aduaneiro de exportação, fazer isso posteriormente através de uma retificação perderia o sentido da norma, pois você estaria deixando passar uma exportação que estaria, a princípio, no regime comum, onde, a princípio, também não traria maiores preocupações, digamos assim, maior interesse fiscal para a alfândega, e normalmente sairia sem maiores problemas. Então, há essa divergência entre receita e contribuinte. Receita acha que a vinculação e o enquadramento tem que estar presente no momento do despacho aduaneiro de exportação.
O contribuinte entende que não. O contribuinte entende que basta que, ao efetuar sua comprovação, ao entregar os documentos para a SESEX, ao apresentar a lista de RS que iriam comprometer, que esses estivessem vinculados. Não importa se essa vinculação ocorreu posteriormente ou através de uma retificação. Esse é o ponto. Em relação ao outro ato concessório, ao terceiro, é o 0018.97/000291, dígito 5. Essa situação agora é diferente. O que é que aconteceu? A fiscalização identificou que todos os registros de exportação que estariam servindo para comprovar o compromisso de exportação, eles não pertencem a São Marco. Elas pertencem a uma outra empresa chamada Tecumseh. Não sei se é essa a pronúncia correta. E, além disso, são dois problemas com esse terceiro ato concessório. Todos os RS estão vinculados a outro CNPJ, a outra empresa. Existe vinculação a diversos benefícios fiscais, não apenas o drawback. Qual a alegação da empresa nesse sentido? Ela diz, olha, foi um equívoco. Na verdade, eu fiz o pedido de drawback suspensão, mas não era isso que eu queria. Ou não era isso que eu queria, ou posteriormente ela mudou. Eu acho que até mesmo você pode trazer como drawback suspensão e depois ter uma outra aplicação e alterar o regime. Mas ela falou, o que eu queria era o regime intermediário. Então, na verdade, eu fiz a DI está registrada em nome da São Marco, mas os RS não estão, porque, na verdade, eu não sou o exportador final. O que eu faço, eu quero que meu drawback seja um drawback intermediário, no qual eu importo, faço uma etapa da cadeia produtiva, repasso esse produto intermediário para uma outra empresa, essa outra empresa faz o processamento, ou outras empresas, não sei até que ponto essa cadeia pode se estender, e essa última empresa que faz o produto final com o produto intermediário que eu forneci, ela é quem vai registrar a exportação. Por isso que os RS não estão no nome da São Marco. A fiscalização entende, e assim a DRJ também entendeu, que isso não era possível. A alteração de drawback suspensão para drawback intermediário, ela é permitida, mas desde que submeta a uma série de condições. Então, tem que haver pedido da SESEX, tem que haver autorização expressa da SESEX para essa alteração. Os RS, apesar de saírem para uma terceira empresa, no seu corpo, no seu campo de observações, teria que constar as empresas intermediárias, se for mais de uma, ou no caso o nome da São Marco, teria que constar nesse RE como tendo participado da condição intermediária. Isso não ocorreu. Então, entendeu a DRJ, assim, uma fiscalização que mesmo no regime, mesmo que fosse possível, que eles já entendem que não é, mas mesmo que fosse possível o reenquadramento do drawback suspensão no drawback intermediário, os requisitos para o drawback intermediário também não teriam sido cumpridos. Então, basicamente, a vista está com a doutora Fernanda. Se basicamente tiver algum outro complemento, algo que eu tenha me passado aqui, apenas para poupá-los, né? Isso foi para a delegacia da DRJ Fortaleza, foi julgado improcedente a fiscalização e foi apresentado recurso voluntário que, até onde eu percebi, basicamente repisou os mesmos argumentos que já vinham na impugnação. O meu voto, vocês vão ver que tem um primeiro item, né, dos controles da produção de estoques para os insumos importados e produtos exportados. Eu acabei me esquecendo, agora me lembrei de uma outra questão. Um outro aspecto em relação àqueles dois primeiros atos concessórios, relacionados à alteração, a retificação, na verdade, a fiscalização da DRJ fala que é até possível, que seria possível utilizar RS retificados para comprovação do regime, mas que a empresa ela teria que fazer uma comprovação por outros meios de que aquele produto que foi exportado,
ele efetivamente era aquele produto que foi comprometido, foi produzido a partir da mercadoria importada, que foi naquela mesma quantidade e que foi naquele mesmo valor. Aí seria o caso de apresentar o livro de controle de estoques, o registro, para ver a variação naquele período, contrato de câmbio para verificar se o valor da exportação foi aquele efetivamente compromissado, e notas fiscais, onde se indicasse também que o produto foi aquele mesmo NCM. Então, a DRJ entendeu que, mesmo que possível essa retificação, essa comprovação com RS retificados, o importador, o beneficiário do regime, teria que comprovar por outros meios que a retificação está correta. E aí o fiscal fala que não haveria controle de produção, de estoques para os insumos importados, os produtos exportados. O recorrente se defende e ele afirma aqui, vocês vão ver que o recorrente alega que, independente da decisão da DRJ, ressaltar aqui, abre aspas, apesar da fiscalização ter apontado esse fato, o mesmo não repercutiu em termos de lançamento, ou seja, a autoridade atuante concluiu que a beneficiária não tem como comprovar que atendeu ao referido princípio, que é ônus dela, mas não considerou descumprido nenhum ato concessório por causa dessa deficiência, fecho aspas. Apenas para não deixar de se manifestar sobre o assunto, ressalto que tem total controle da movimentação de seus estoques, seja de matéria-prima cobre, seja de produto acabado, fio, tudo controlado pelo sistema integrado Magnus, da auditoria de autoria da empresa DataSul. No entanto, em outro trecho, dispensar aqui. Como já decidido pela DRJ, a suposta inexistência dos controles de produção de estoques, apesar de citar na atuação, não foi fundamento dessa, faz a transcrição. O recorrente não apresentou qualquer argumento contrário a essa decisão, nem tentou provar que houve a utilização desse fundamento para embasar alguma parcela da autuação, limitando-se a afirmar que dispunha do referido controle da produção de estoques. Na verdade, a argumentação foi apenas essa, para não aceitar, para dizer que houve uma carência probatória em relação à retificação. A admissibilidade desse recurso voluntário, dependendo do preenchimento. Isso aqui foi para dizer que não seria nem cabível esse aspecto. Eu não tomei conhecimento desse pedido. Na verdade, eu poderia até alterar isso aqui, considerando que houve uma alegação de que a retificação também não teria provas e não seria possível provar por conta dessa questão do auditoria de estoques, de repente eu deveria até ser reconhecido, entender que simplesmente não foi feita a comprovação. Eu tenho aqui um pedido de palavra da doutora Fernanda. Lázaro, eu não lembro, o que eu lembro é que, assim, no auto de infração, ele fala da inexistência de controle e tudo mais, mas o tópico sobre retificação, ele é separado. Tanto que o que aconteceu foi que, assim, ele alega a questão da falta de controle, mas ele não usa isso como embasamento para nenhuma penalidade ou constatação de infração. Tanto é que a DRJ, quando vê esse argumento na impugnação, ela disse que, na verdade, como isso não foi utilizado como fundamento, ela nem vai conhecer. E pelo que eu lembro, você foi no mesmo sentido. Agora você está trazendo um pouco diferente do que eu lembrava da história. Eu não entendi que a questão do controle foi utilizada como fundamento para a questão do RE, para a questão do RE. Eu não sei, então, se eu fui claro, mas, enfim, eu tenho que, não tendo falado ou não na primeira, eu tenho que retratar como realmente ocorreu agora, né? E a gente pode olhar o relatório de verificação fiscal. Se for o caso, nós podemos ver. Como eu disse, na verdade, o fundamento, eu já tinha inicialmente falado, o fundamento dos dois primeiros concessórios foi a questão de não aceitar a retificação e a outra questão do drawback intermediário. A questão do controle de produção de estoques se refere basicamente a isso, ao fato do contribuinte ter alegado que a retificação deveria ter aceita, a DRJ ter entendido que não seria, que haveria essa necessidade de comprovação. Fernando, vamos fazer o seguinte, o nosso padrão é a gente fazer a leitura do voto e depois a gente faz as manifestações. Vai ficar um debate... É que eu entendi que você estava resumindo o seu voto já, porque você já tinha... Eu estou resumindo, mas ainda estou fazendo o voto. Opa.
Resumi o relatório, agora estou dando encaminhamento, continuidade. Bom, esclarecida essa questão, né, a existência desse tópico 1 aí, qual é o motivo da colocação, vamos ao tópico 2, que é a questão do cumprimento do compromisso de exportação. Recorrente sustenta o FII, sustenta que o FII não se pode apegar estritamente às formalidades. Tá, ele divide em 2 pontos. É o 2.1, possibilidade de retificação do enquadramento da exportação do RE após a verbação. São os 2 atos concessórios aqui que eu citei. Alego recorrente, com os registros de exportação foram desconsiderados porque a fiscalização entendeu não ser possível a retificação do enquadramento de exportação comum, código 80.000, para drawback de suspensão comum, código 81.101, após a averbação. Porém, se haver previsão legal que autorizasse a autoridade fiscal a agir dessa forma. Afirma que a autoridade fiscal se limitou a embasar seu procedimento no artigo 40 da Instrução Normativa 2894, que veda a alteração de identificação da mercadoria embarcada após concluída a verbação. Segundo seu entendimento, claramente essa vedação não se enquadra ao presente caso, pois não se trata de retificação de identificação da mercadoria, e sim do enquadramento da exportação. Consequentemente, se não há vedação, aplica-se regra geral que permite a retificação dos RS. Essa aqui eu trago o texto da IN 2890, o seu artigo 40. A DRJ não aceitou, né? Ela fala aqui, só o texto negritado, tá? A retificação do tipo de operação após a averbação do registro de exportação não tem um condão de sanar a falha inicial, uma vez que o principal procedimento que seria realizado, que era conferir fisicamente se as mercadorias exportadas correspondem às autorizadas no ato concessório, não tem mais como ser feita. A averbação do RE é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação pela fiscalização do embarque ou da transposição da fronteira da mercadoria. A exigência de consultar o código relativo à operação do OBEC está expressamente previsto no item 4 do anexo 5 da consolidação das normas do drawback. Eu faço aí a transcrição da norma, sublinho os textos principais. A fundamentação básica, como eu já tinha explicado inicialmente, né, no relatório. Como se observa, ao contrário do que alega o recorrente, existe base legal para o procedimento fiscal. Agora já estou na minha decisão, tá? Meu entendimento é esse. A exigência de constar o código relativo à operação drawback está expressamente exposta no item 4 do anexo 5 do comunicado DSEC número 21 de 97. No item 3, por sua vez, consta a obrigatoriedade de vinculação do RA ao autoconcessório. E, por fim, também consta tal exigência no artigo 325 do regulamento aduaneiro, que era o vigente à época dos fatos. Quanto à possibilidade de aceitar RS com retificação do código de operação para vincular a ato concessório drawback, entendo que a referida vinculação deveria existir já no momento do despacho aduaneiro de exportação, não sendo mais possível efetuá-la após a averbação da exportação, pelo menos no que se refere à possibilitar sua utilização para comprovar compromisso de drawback. Eu trago aqui 2 precedentes desse conselho. Um é da Câmara Superior, de 29 de novembro de 2017, em que a decisão foi de que não seria possível, de que haveria base legal para exigir essa vinculação, esse enquadramento, já durante a exportação, já durante o despacho aduaneiro de exportação. E mais à frente, se vocês baixarem aqui, eu tenho uma parte que eu sublinhei dessa decisão, que fala o acórdão recorrido, que é o acórdão da DRJ lá, né, que foi julgado, concordo com tudo que foi dito até aqui, inclusive a situação de contas probatória do contribuinte. Porém, afastou a exigência de parte da exigência tributária, na redundância, que teria sido decorrente fundamental exclusivamente de fato que a autoridade, que a autuada após o embarque, teria retificado os dados do RE, a fim de vinculá-los ao autoconcessório. Concluiu basicamente o seu entendimento pela falta de norma que impedisse tal retificação e pelo fato que a vinculação do produto exportado com o insumo poderia ser efetuada a posteriori, por meio de verificações cabíveis e de estoque. Permito-me discordar desse entendimento. O despacho de exportação é a oportunidade que o Plurime tem de apresentar à autoridade alfandegária os produtos que estão sendo exportados com aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal do drawback e, desse modo, comprovar o cumprimento da condição suspensiva. Depois de embarcados ao exterior, com a consequente averbação, não há mais oportunidade de a aduana inspecionar os produtos e, a partir dessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui em discussão. Se o contribuinte não informa previamente a aduana que são exportações decorrentes do regime drawback, elas não recebe o correspondente e necessário procedimento de verificação. Temos um outro acordo que é basicamente no mesmo sentido, a turma, é dessa turma. É um acordo de 2015, não lembro qual a composição, não lembro também se a decisão foi unânime, se foi voto de qualidade, não, a gente pode até abrir, se for o caso, para verificar quem estava, não sei se o Leonardo já estava aqui
em dezembro de 2015 nessa turma. Assim, Mas- dezembro eu tava. Tava? Foi a primeira sessão pós-Zelotes. Ah, tá. Basicamente só a ementa que fala a questão da comprovação, né? O entendimento da turma naquela época foi que exportação desembaraçada, sem a prévia informação à aduana de se tratar de operação vinculada ao regime drawback, subtrai da autoridade a condição. A simples retificação das declarações de exportação e dos RS não são suficientes para comprovar o cumprimento das condições e termos do drawback. Cabe ao beneficiário do regime suspensivo, e não ao fisco, o ônus de provar o cumprimento das condições e requisitos legais para que se tenha isenção onde havia suspensão de tributos. O recorrente não trouxe aos autos demonstrações nesse sentido. O próximo tópico já é o terceiro ato concessório, a questão do drawback de suspensão intermediário, né? A autoridade fiscal afirma que as nossas casas apresentaram efeito de comprovação, referência a vendas realizadas até com C do Brasil. No caso aqui, a comprovação da São Marco, ela foi embasada em notas fiscais, justamente porque ela não processou os RS, como falei, né? Quem fez a exportação foi a Teconsé. Então, ela fez a comprovação do regime drawback com notas fiscais, que é o correto no caso do drawback intermediário. Realmente, a empresa tem que usar notas fiscais mesmo. Afirma também que mesmo posteriormente, os produtos são utilizados. O que ora se analisa são as relações de vendas São Marcos Teconsé e na operação posterior de exportação. Concluindo-se venda a empresas industriais a hipótese prevista apenas para os casos de drawback intermediário, as operações realizadas caracterizam venda para o mercado interno, estando sendo descumprido o compromisso. O fisco alega que todos os RS apresentados estão vinculados a, no mínimo, 3 outros benefícios fiscais, havendo alguns que estão vinculados até a 5 benefícios fiscais. Portanto, além de terem sido emitidos em nome da empresa Teconsé do Brasil, a existência dessas múltiplas vinculações, mais uma vez, invalidaria tais registros para efeito de comprovação do drawback. Registra, por fim, que nenhum dos RS estão vinculados ao Código de Operação de Drawback Intermediário, que já é um outro código, que é o 81.103. O contribuinte, em seu recurso voluntário, reafirma que cometeu um equívoco, pois, apesar de pretender pleitear o drawback intermediário para cobertar a DI número tal, ao apresentar o pedido de drawback, deixou de indicar no campo 22 o produto final que seria fabricado pela empresa industrial exportadora. Com isso, a recorrente, sem perceber o equívoco, continuou tratando as mercadorias importadas como se tivesse obtido concessão de drawback intermediário. Sustenta ainda que beneficiou os fios de cobre importados, transformando em fio de cobre esmaltados, e os vendeu para a Teconsé, empresa com sede no Brasil, também industrial, sob a condição de que esses produtos seriam beneficiados e os produtos finais seriam exportados. Alega que em cada RE, a Teconsé vinculou todos os atos concessórios de todas as empresas fabricantes intermediárias que lhe forneceram insumos para a fabricação dos módulos compressores, prática perfeitamente aceita no drawback intermediário. Então, aqui tem a existência do registro dos atos concessórios. Por fim, reconhece que deixou de informar a quantidade de mercadoria financeira exportada, porém, que esse erro formal deve ser sanado. A DRJ negou esses argumentos, faço a transcrição, apenas reafirma essas duas questões. Meu voto. A existência de uma norma estabelecendo procedimentos para alteração do regime de drawback e suspensão comum para intermediário, com definição de um prazo de um órgão competente para tanto, deixa evidente que o beneficiário do drawback e suspensão comum não pode simplesmente proceder como se estivesse no drawback intermediário. E mesmo que pudesse ser feita dessas normas acima transcritas, letra morta, admitindo esta alteração de qualquer modo e a qualquer tempo, ainda assim seria necessário que o beneficiário cumprisse com as normas próprias do drawback intermediário, que não aconteceu, como bem demonstrou a autoridade fazendária ou antes ou posterior crivo da DRJ. Basta verificar que o contribuinte, seu recurso voluntário, afirma que é improcedente a alegação de que no campo 22 do período drawback deveria ter sido informado também a empresa que efetuaria a exportação, pois na época não havia essa obrigação, sendo que os itens 12.2 e 12.3 da CND, da Consideração das Normas drawback, expressamente determinam a indicação de ambos. Da mesma forma, afirma que multiplicidade de vinculação de benefícios fiscais no mesmo RE somente foi considerada infração pelo fisco por conta desse equívoco, uma vez que tal prática é vedada no drawback comum, quando, na verdade, tal prática também é vedada na modalidade drawback intermediário, que nada mais é do que uma espécie do gênero drawback suspensão. Veja que o próprio item 12.4 da CND determina que deverá ser observado o disposto no seu título 8, considerações de regime drawback, modalidade, suspensão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Por dever de lealdade com o colegiado, eu ressalto que existe posicionamento, os precedentes favoráveis à fiscalização, né, à decisão que ampara o meu entendimento, mas tem um precedente da turma 3402, né, é o acordo número 3402-004-872, de janeiro de 2018, relatoria da conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, no qual ela entende que, vou ler aqui para vocês só a ementa. No âmbito das portarias da DSEX, não havia vedação expressa de retificação do RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até a publicação da portaria SESEX número 33 de 2007, que alterou a portaria SESEX 35 de 2006. Ademais, a circular SESEX número 39 de 2007, depois revogada pela portaria SESEX 33 de 2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de outubro de 2007, das solicitações de alteração do RE efetivadas averbado com vista à comprovação do regime de drawback suspensão. Com todo respeito à decisão da nossa turma vizinha, da nossa Câmara, mas eu acho que permaneço com o entendimento dos outros precedentes de que, independente de ter havido, não havia uma previsão expressa, o que aconteceu assim, então não havia previsão expressa de alteração. O que ocorria foi que passou, depois de um determinado momento, a haver proibição expressa. Então, não é que havia uma previsão e depois essa previsão foi revogada. Não existia nada e depois surgiu uma norma dizendo expressamente que não poderia ser aceita a retificação. Bom, eu acho que a questão está posta da minha parte. Passo para o voto vista, para a doutora Fernanda apresentar o seu voto vista. Obrigada, presidente. Meu voto já está na pasta. Apenas uma questão de esclarecimento dos fatos. No auto de infração, no relatório do auto de infração, a questão do RE, ela não é tratada exatamente como o Lázaro colocou hoje. Na verdade, ele até inovou um pouco quando ele foi falar dos fatos. O item 2.3, que está na página 27 dos autos, ele traz a questão da inexistência de controle de produção e estoque em atendimento ao princípio da vinculação física. E ele só fala a questão de que, como o fiscal não vislumbrou a questão de que existia esse controle para dizer que o que foi importado foi colocado no produto exportado, ele entendia que faltava um dos requisitos. Mas ele não autuou com base nisso, e a questão da retificação do RE está no item 2.4, que é o item seguinte, e eles não se mencionam, eles não conversam entre si, são itens colocados de forma separadas. Se fosse como o Lázaro colocou, faria muito mais sentido até, porque aí você tinha uma base, uma fundamentação muito mais forte para a questão de por que o RE não poderia ser usado, mas não é o que está nos autos. Então, assim, sugiro que vocês deem uma olhada nas folhas 27 e 28, e inclusive do acórdão da DRJ, porque a acórdão da DRJ ela ainda fala, não tem por que ela conhecer dos argumentos relativos a controle de estoque, já que isso não foi base para consideração de nenhuma infração. Né? Então, assim, tanto o auto de infração quanto o acordo da DRJ não trazem as questões como foram colocadas aqui hoje, tá? Mas eu vou passar para o meu voto vista. Para o meu voto, para minha declaração de voto. Só um minutinho. Com as devidas vênias de estilo, em que pese como como de costume muito bem fundamentado o voto do conselheiro relator Lázaro Antônio Souza Soares, ouso dele discordar. Avaliando o auto de infração que efetivou o lançamento em comento, verifiquei que ele padece de vícios insanáveis e que ensejam sua nulidade. Além disso, entendo que, mesmo que as nulidades fossem superadas, existem outras questões processuais e materiais, aqui ficou errado, do processo que implicam em desfecho diferente do que foi proposto pelo voto do relator. Assim, passo a discutir esses pontos individualmente. Primeiro item, da nulidade do auto de infração por carência probatória.
Conforme determina o decreto 7235 de 72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a validade do lançamento é pautada pelas regras do artigo 9º e 10º, isso porque são considerados nulos aqueles atos que não forem realizados nesses termos, conforme dispõe o 59, e é a questão da pretensão do direito de defesa, né? No caso em análise, verifica-se que a base legal do lançamento informada no auto de infração, em respeito ao disposto do artigo 10, inciso 4º do decreto 7235, restringe-se ao decreto-lei 3766 e ao decreto 4543 de 2002, senão vejamos, e aqui eu reproduzo, eu colei para vocês a parte do enquadramento legal do auto de infração. Primeiramente, deve-se destacar que os decretos citados tratam apenas das normas gerais do regime de drawback, dispondo taxativamente apenas sobre a obrigação de comprovação da efetiva exportação das mercadorias industrializadas a partir dos insumos importados com suspensão, não adentrando nas obrigações acessórias e referentes a demais critérios de validação dos cumprimentos do regime. Inclusive, isso ocorre em razão da delegação de competência para a Receita Federal e para a SESEX, conforme se verifica pela redação dos artigos 343 e 344 do decreto 4543, que está no enquadramento legal, inclusive, né? Inclusive que caberá à Secretaria da Receita e à SESEX editar normas complementares às dispostas na seção e suas respectivas áreas de competência em relação a condições e requisitos específicos para a concessão do regime. Assim, para apuração da infração e penalização da recorrente por qualquer obrigação diversa da comprovação de exportação, como é o caso, seria necessário que a autoridade tivesse pautado o lançamento fiscal em normas e dispositivos infralegais emanados pela SESEX e ou Receita Federal e indicando expressamente no auto de infração quais deles foram infringidos, o que não ocorreu. Ao não fazê-lo, tornou o lançamento genérico e sem fundamentação legal, o que fere frontalmente os dispostos no artigo 10º e 59 do decreto 7235 e implica em cerceamento de defesa, o que o torna nulo. Apenas para fins de esclarecimento, ressalto que a simples menção de que, ali no final dessa parte que eu coloquei para vocês ali, que eu colei do auto de infração do enquadramento legal, de que o regime aduaneiro especial de drawback suspensão consta no relatório de ação fiscal, não é suficiente para incluí-lo na base legal. E ainda que fosse, os únicos itens citados, sem sequer mencionar a norma em que estão inseridos, ele usa um título genérico, mas ele nem diz qual é a norma, né, se é uma portaria, se é um comunicado, se é DSEC, se é SESEC, se é a Receita Federal, foram item 21.1 do título 21, que trata da confirmação das exportações efetivas como obrigação para comprovação do cumprimento do regime, e item 19.1 do título 19, que dispõe sobre a impossibilidade de vinculação de documentos probatórios a outros regimes incentivos. Assim, principalmente quanto às alegações de impossibilidade de retificação dos REs vinculados à comprovação dos compromissos de exportação posteriormente à verbação, e da impossibilidade de utilização de REs e exportações registradas em nome de empresa diversa daquela autorizada no ato concessório, verifica-se que não existe base legal indicada, seja no auto de infração, seja no relatório fiscal. Quanto à alegação de utilização de documentos de exportação utilizados simultaneamente para comprovar o regime de drawback e de outros regimes ou incentivos, além da ausência da base legal específica indicada no auto de infração, apenas no relatório, entendo que sua nulidade é patente não só pelo descumprimento do artigo 10, inciso 4º do decreto 7235, mas também pelo artigo 9º deste decreto. Explico. Apesar da fiscalização concluir pela utilização dos documentos de comprovação das exportações para este e outros regimes e incentivos, o que seria vedado pelas normas gerais do regime de drawback estabelecidas por meio da portaria SESEX, não são trazidos os elementos de prova que demonstram o ocorrido. Tampouco são informados quais seriam os regimes simultaneamente comprovados. E aqui eu acho que é importante lembrar que não é o registro de exportação que permite que seja visualizado o que foi comprovado com ele. É a partir do CNPJ. E na decisão da DRJ ela ainda fala que o mesmo CNPJ estaria vinculado a vários regimes e comprovado com as mesmas exportações. Mas a verdade é que ele só traz o RE e ele fala utilização de múltiplos, 3 a 5, mas ele não diz quais são, como foram utilizados e sequer permite, tanto para a parte quanto para nós julgadores, vermos aonde está isso e quais seriam, né? Na infração apontada,
A infração apontada é lastreada no lançamento unicamente em um tópico de 3 parágrafos do relatório fiscal, o qual produzo integralmente abaixo, que são as folhas 26 e 27 dos autos. E aí aqui eu só vou falar para vocês 2 trechos que estão grifados. Ele fala o seguinte: todos os REs apresentados estão vinculados a, no mínimo, 3 outros benefícios, havendo alguns que estão a 5 benefícios fiscais. Mas é só isso. Por questão de economia processual, anexamos apenas alguns REs. Para ilustrarmos as irregularidades apontadas, os REs para os quais a infração foi apontada estão relacionados nas páginas tal. Ora, primeiramente, deve-se apontar que os documentos indicados pela fiscalização a título de prova não permitem a verificação dos supostos regimes utilizados pela empresa, mas tão somente as informações da operação de exportação em si. Além disso, mesmo que os elementos necessários para amparar a alegação de infração estivessem presentes, não poderia a fiscalização pautar o lançamento em mero exemplo. O que o processo administrativo permite é, em casos cuja apresentação torna a análise individual inviável, pela quantidade, né, seria a apresentação dos documentos por amostragem. Ainda que esta também não seja a situação dos autos, visto que, pelas folhas de cálculo, seriam apenas 8 REs a serem analisados. De forma que a ausência de provas e elementos que permitam ao contribuinte compreender de forma completa as imputações legais, bem como aos julgadores de avaliarem a correção das medidas adotadas, necessária a declaração de nulidade. Por fim, deve-se ainda salientar a questão dos cálculos de apuração dos supostos tributos devidos, os quais sequer são feitos por meio de planilha, sendo apresentados números soltos, aqui tem um erro de digitação, e parciais em documentos de folhas 31 e 32 dos autos, sem indicar sequer o valor final apurado. Chama a atenção ainda que a última linha do documento, a fiscalização faz observação, informando que deduzirá os valores já recolhidos, o que reforça a inexistência de apresentação do cálculo final nos autos. E aqui ele só fala isso. Na apuração dos tributos devidos, serão deduzidos os valores já recolhidos. E aí, entre parênteses, ele coloca a folha que é o número, que é a folha que tem o DARF. Então, assim, também não conseguimos verificar se os cálculos foram feitos da forma correta, e aí até sugiro vocês olharem esse documento de folhas 31 e 32 para vocês verem o quanto isso foi bastante superficial e de difícil entendimento, né? Diante disso, verifica-se que as nulidades apontadas atingem todas as alegações e infrações indicadas no lançamento, motivo pelo qual eu entendo que o recurso voluntário deve ser integralmente provido. Tópico 2. Da nulidade do acórdão da DRJ. O acórdão da DRJ Fortaleza, ao defender a rigidez do auto de infração por meio de argumentos e normas não trazidas pela fiscalização no ato de lançamento, não só ratifica a carência de fundamentação daquele, quanto acaba incorrendo em nulidade por inovação. Avaliando os termos do acórdão, de folhas 118 a 133, verifica-se que, além dos itens do comunicado DSEX 2197, aqui a DRJ cita qual seria a base legal que não foi devidamente informada no auto de infração, que chama de consolidação das normas do regime de Dalbec, mencionados pela fiscalização apenas em seu relatório, são utilizados como razão de decidir os seguintes dispositivos, nenhum deles mencionados no auto de infração ou no relatório fiscal. E aí aqui eu cito, existem vários outros, regulamento aduaneiro, vários outros itens e capítulos do próprio, da própria norma de drawback e instrução normativa da Receita, que também não tinha sido citada. A este respeito, cabe frisar a existência de entendimento já pacificado neste Conselho sobre a impossibilidade da DRJ corrigir falhas e lacunas da fiscalização no intuito de manter lançamento que não preenche os requisitos necessários de validade, em consonância com as regras do artigo 146 do CTN. Assim, entendo que, mesmo no caso de manutenção da validade do lançamento, deve-se declarar a nulidade da decisão de piso em razão de inovação na motivação do lançamento. E aí passo, então, a análise do mérito. Caso as preliminares de nulidade sejam superadas pela turma, entendo que, ainda assim, existem questões de mérito não avaliadas no voto do relator, que igualmente impedem a validação do lançamento. No que concerne ao mérito, verifica-se que a parte do lançamento pauta-se na constatação de impossibilidade de retificação de registro de exportações vinculados à comprovação dos compromissos de exportação posteriormente à averbação. Neste ponto, entende que existe razão recorrente quando afirma que não existir base legal para o impedimento à retificação dos REs após a sua averbação. E aqui eu acho que 2 questões têm que ser destacadas. A primeira é que essa aqui é uma época que o drawback ele ainda era
comprovação, tudo era papel. Então, mesmo que a fiscalização quisesse, ela nem conseguiria fazer qualquer tipo de validação no curso do processo, porque ele sequer teria acesso, por meio de sistema, dos documentos necessários para avaliar, né, o cumprimento de regime. Hoje em dia, já talvez fosse diferente, porque a gente tem toda uma integração de sistema que permite à Receita Federal ter todos os elementos de análise que ela poderia. E a segunda coisa é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de existência ou não de regra explícita permitindo. A legalidade estrita, ela vale para a fiscalização. A fiscalização não pode fazer o que não é autorizado a ela. O contribuinte não pode fazer o que é desautorizado. Né? Então, aqui a gente também tem que colocar um pouco de cuidado quando a gente usa a legalidade como se todos tivessem, né, como se ela fosse imposta a todos da mesma forma. De fato, além de não existir vedação expressa a esse tipo de questão na legislação, seja para o caso de drawback, seja na regra geral, verifica-se que esta é prática recorrente e conta com instruções de utilização fornecidas tanto pela Receita Federal quanto pela SESEX em seus respectivos sítios eletrônicos. No caso da Receita Federal do Brasil, essa possibilidade é indicada na parte relativa a manuais de exportação, que até coloquei a página da Receita para vocês, e que tem o link ali, retificação de RE após a averbação de embarque. Já a SESEX indica tal possibilidade na página do SESEX, num documento intitulado Dicas de Drawback. Para quem já atuou com drawback na prática, sabe que isso é basicamente um manual prático do drawback e que eles vão atualizando para dizer, para fazer instruções sobre questões concretas. E, inclusive, se você é usuário de ato concessório de drawback e você tem alguma dúvida, quando você envia e-mail formalizando a sua dúvida para o DSEX, ele provavelmente, na maior parte dos casos, ele vai te responder, te indicando qual item do Dicas do Drawback você deve ler. Porque isso aqui, digamos, são as orientações consolidadas do DSEX, que é o órgão que administra os atos concessórios, né? No qual a autoridade traz perguntas e respostas de ordem prática para guiar a atuação das empresas usuárias do regime, a saber. Aí, basicamente, é como aquele guia de perguntas e respostas do imposto de renda, para quem não está tão acostumado com o aduaneiro, né? E ele fala especificamente na dica 2.2 sobre como fazer, no caso de RE, reprocessamento, ou seja, você pedir retificação de um RE que não está de acordo para depois poder cumprir a exigência do regime de ato concessório. Então, de um lado, a gente tem a regra geral da Receita, que coloca a possibilidade de fazer retificação de RE, e aqui, ok, tem essa questão de que, era um auto de drawback, mas existem vários outros regimes que também existe interesse da aduana em verificar a veracidade das informações, e ela permite. E aqui, especificamente para a questão do drawback, o Dicas ainda diz como fazer. Por fim, cabe destacar que, nos casos de RE após a averbação, o Manual da Receita Federal deixa claro que a retificação deve ser requerida por escrito, com a devida justificativa por parte do requerente, e ficará sujeita à análise de Receita Federal, SESEX e órgãos anuentes, a depender dos campos a serem alterados. Ou seja, não é uma retificação automática, ela depende de aprovação da Receita, diante da circunstância, podendo, inclusive, ser negada a retificação. De forma que não há como falar em prejuízo à fiscalização, porque, caso exista alguma questão que motive a Receita a pensar que aquilo pode ser tem algum tipo de fraude, de irregularidade, ela pode simplesmente negar a retificação. Assim, deve-se concluir que, além da retificação após a averbação ser possível, o fato de sua aprovação depender de análise e autorização expressa da autoridade não faz sentido a fiscalização, em momento posterior a tal análise, a aprovação, alegar a sua impossibilidade de legalidade. E aqui, como é a inserção de ato concessório de drawback, naturalmente a SESEX deveria ter sido chamada a se manifestar. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto. Apenas um comentário final, eu acho que, assim, se vocês quiserem superar a questão das nulidades e a necessidade de ter uma base legal correta no auto de infração, o que eu sou contra, avaliando os fatos por si, a única questão que eu vejo que realmente existe problemas no cumprimento do regime de drawback seria a questão dessa questão do drawback intermediário. De fato, não poderia, no momento da baixa, o requerente informar que o ato concessório dele não era um, era outro.
ele deveria estar no ato concessório correto para poder se utilizar desse tipo de exportação via terceira pessoa. Mas, de novo, a base legal não traz isso, e aí a gente teria, basicamente, fazendo um novo julgamento simplesmente com base em fatos, e não em direito. Obrigado, doutora Fernanda, pela leitura do voto, seu voto vista. Eu só queria chamar a atenção da turma, para não parecer que eu cometi alguma falta com o meu dever de lealdade ao colegiado, ou que eu acabei induzindo com o meu relatório a turma ao erro, ao colegiado ao erro. Vou fazer uma breve leitura do item 2.3.1 do relatório de fiscalização, que trata do princípio da vinculação física inerente ao regime drawback. Uma das condições a ser cumprida pela empresa beneficiária é de que os produtos importados sejam necessariamente empregados na produção de mercadorias nacionais a serem exportadas. Dessa forma, o drawback suspensão é inerente à condição de que os insumos importados sejam aplicados diretamente na produção de mercadorias exportadas, integrando-se fisicamente a mercadoria exportada, seja excepcionalmente consumindo o processo de sua produção. É o princípio da vinculação física. O texto regulamentar impõe de forma clara que a própria mercadoria importada é que deve ser exportada após o beneficiamento, ou então a mesma mercadoria deve ser destinada à fabricação, complementação ou condicionamento de outra exportada. Assim, na relação jurídica decorrente do drawback suspensão, é irrelevante que a empresa beneficiária promova exportações em quantitativos até mesmo superiores aos contratados no ato concessório, se os produtos exportados não tiverem sido elaborados com os beneficiados. Acrescente-se a portaria SASEX número 4, de 97, da mesma forma, esse artigo 21 elucida a necessidade de utilização do processo industrial das mercadorias a serem importadas. Tem a transcrição, parecer normativo CST 12 de 79. Aqui, a empresa beneficiária do regime drawback deve, obrigatoriamente, em atendimento ao princípio da vinculação física, manter controles e registros de estoque dos insumos estrangeiros importados em regime aduaneiro drawback, bem como manter controles e registros dos estoques de produtos finais elaborados com os insumos importados no regime. Tal obrigatoriedade se faz necessária para que o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato, ato concessório, para concessão do benefício de acordo com o artigo 179 do CTN. Os controles e registros de entrada dos insumos, da saída de produtos, bem como dos estoques, também são exigidos contidos no regulamento do IPI, uma vez que o estabelecimento que importa produtos tributados de procedência estrangeira é contribuinte do IPI, sujeito à obrigação principal e aos acessórios, tais como a escrituração de livros. Isso porque o importador é equiparado à indústria de forma ampla para todos os efeitos legais. Cabe à empresa beneficiária do regime o ônus da prova, ou seja, deve demonstrar e comprovar ao fisco que cumpriu todas as condições estabelecidas para que possa usufruir dos incentivos previstos no regime de drawback, pois, não havendo a clara constatação de que os insumos importados foram exportados ao beneficiamento ou então utilizados na fabricação da mercadoria exportada ao amparo do regime, os tributos suspensos devem ser exigidos. Assim, essas operações de importação devem ser tratadas sobre o regime aduaneiro comum, onde a regra é o pagamento dos tributos. Aí, em seguida, o fiscal já entra em outro item, já é questão do ônus da prova e tal. O meu comentário sobre esse tópico ficou claro agora, a gente está lendo exatamente, estou lendo para vocês exatamente o que é que a fiscalização mencionou sobre essa questão, e é só que eu só coloquei isso como tópico do meu voto, porque foi um tópico do recurso voluntário. O recurso voluntário, ele rebateu, não tanto a impugnação quanto o recurso voluntário, foram abertos tópicos para rebater essas afirmações do fisco. Ele discorda do que eu acabei de ler, do que o fisco acabou de relatar. Então, ele fez a sua discordância. Em relação a isso, só fiz aqui relatar para vocês que o contribuinte não concorda com essa afirmação do fisco. Bom, desculpa, Lázaro, eu só queria pedir desculpas porque eu realmente eu foquei em outro tópico e não nesse, tá certo. Teve realmente essa questão da vinculação, então peço desculpas, teu relatório não foi equivocado, mas de qualquer forma não tem nenhum termo de verificação nas instalações da empresa e nem nenhuma prova de que, para amparar essa conclusão de que não tem sistema, e o contribuinte diz que ele tem e indica qual é o sistema que ele usa, né? Então aqui ficou meio dito pelo não dito, mas de fato não tem nenhuma prova que acostada no auto de infração que fale de como que essa constatação para ausência de controle foi feita, né?
Não, tudo bem, tranquilo, só queria deixar clara a situação. Talvez, então, realmente o melhor caminho seja o que eu coloquei mesmo, que é não tomar conhecimento daquele tópico. Eu coloquei, fiquei na dúvida depois, mas acho que realmente é melhor seguir como a DRJ também seguiu, em virtude da confusão, de não ter sido esclarecido realmente em que ponto isso estaria afetando diretamente na infração. Agora temos também o pedido de palavra do conselheiro Oswaldo. Eu vi que foi para um lado, foi para o outro e voltou para o mesmo lado. Eu não entendi, em primeiro lugar, né? Como o direito aduaneiro é muito mais legal que o direito tributário, né? Vamos falar a verdade verdadeira. Direito tributário é só hobby mesmo, o direito aduaneiro é que é o massa da história. E ainda mais quando você pega 2 votos desse quilate, que são votos muito bem fundamentados, com posições antagônicas. Dito isso, eu não entendi esse raciocínio do princípio da vinculação física. Isso, para mim, faz muita diferença. Afinal, eu fui bater no alto, como o Lázaro também foi bater e leu para a gente, e está bem claro. O auto diz assim: as infrações constatadas são as seguintes: pimba, 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 vinculação física. Por que isso não é considerado relevante? Eu não consegui compreender por que isso não é considerado relevante. Se alguém puder esclarecer antes de eu poder continuar o raciocínio. Eu vou fazer o esclarecimento, depois a doutora Fernanda, se ela tiver algum complemento também. Veja bem, você está com o relatório de fiscalização aberto, né, Oswaldo? Tá. Esse relatório, como eu vejo aqui, ele está dividido em 2 partes maiores, né? Então, eu estou até aqui na parte 2, que é da auditoria fiscal, onde ele inicia, das infrações apuradas, suas respectivas provas. Se eu receber tudo isso que eu acabei de ler, essa parte que eu falei sobre controle de estoques, pesquisa de declaração física, ele está no item 2.3.1. E qual é o item 2.3? Dos aspectos legais do regime aduaneiro especial de drawback. E qual é o grande tópico número 1? Já que o 2 é da auditoria fiscal e das infrações, qual é o 1? O 1 é assim: considerações gerais. Aí ele abre essas considerações gerais com um tópico: introdução. Depois, 2, dos regimes aduaneiros vigentes no Brasil. Aí ele vai 2.1, definição. O que é o drawback suspensão? 2.2, base legal. Me parece que essa questão principal da vinculação física, assim como ele fala também sobre decadência, como é feito o cômputo da decadência, me parece realmente que são, como ele mesmo colocou no tópico, considerações gerais. O contribuinte leu, achou que por algum motivo ele deveria se manifestar sobre uma dessas considerações gerais, porque não foi tão geral assim, né? Ele não falou assim genericamente sobre o caso, ele entrou no caso concreto para dizer que o contribuinte não possuía controle separado. Então, eu acho que o contribuinte se sentiu na obrigação de rebater, mas com a repercussão disso, também não sei, eu acho que realmente não faz. Não sei se eu te ajudei, né, se a doutora Fernanda tem algum complemento a fazer. Eu tenho, na verdade, o que eu entendo desse caso, tá? Ele é um caso um pouco diferente dos outros, porque normalmente a gente vê lançamento quando você não comprova exportação da totalidade, né? Ou tem alguma coisa ali na baixa que você deixa em aberto. Esse caso aqui não foi isso. Os atos concessórios, 2 deles, ele cumpriu integralmente no sentido de fazer vinculações em todos. Então, ele tem REs e exportação para todas as importações que ele fez. E um terceiro, que ele só conseguiu fazer exportações parciais, ele nacionalizou os insumos sobrando. Então, assim, se você for fazer um cara crachá, aparentemente o cara fez tudo direitinho. Então, a minha visão é que aqui, o que a fiscalização quis fazer para conseguir atuar é desconstruir o cumprimento aparente da obrigação, que é a vinculação física. Ele está dizendo, olha, essa aparente vinculação física que tem aqui, porque ele mostrou RE para DI, não é bem assim. E aí ele começa a desconstruir o que ampara a aparente vinculação física. Acho que por isso que isso é importante, e para a gente, é porque num julgamento normal, a primeira coisa que a gente vai olhar é se teve a vinculação física. E se teve, isso já é um indício de que existe mais possibilidade de estar tudo certo do que estar errado.
Então, acho que aqui é mais ou menos para ele conseguir introduzir a forma como ele usou para desconstruir o aparente cumprimento da obrigação. Mas aí que surge a minha outra dúvida, porque eu entendi o que você está dizendo, né? E acho que todo mundo sabe como são alguns autos de infração, especialmente os que chegam no final do ano. Ele discorre sobre, no princípio era o caos, aí Deus criou a terra, Adão e Eva, blá, 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 chegou aqui no auto de infração. Mas não sei se esse é especificamente o caso. É porque se a gente for olhar na página 27 do auto de infração, ele dispõe especificamente inexistência do controle de estoque para insumos importados e produtos exportados e infração para todos os atos concessórios aqui analisados. Então, ou seja, ele não só descreve de uma maneira genérica, mas ele diz lá, especificamente nesse aqui ele não tem controle de estoque. Então, sim, isso faz parte, sim, da acusação fiscal, e acho que até por isso que é interessante ser mantido. Quem comeu bola, quem talvez não tenha se atentado a esse ponto, foi a própria DRJ. E aí já me leva à primeira questão da vinculação física. Para mim, vinculação física é importante, o que não significa controle de estoque. Ele conseguiu demonstrar, de alguma forma, que existia, que todo o produto importado foi efetivamente industrializado e depois exportado. Essa é a minha pergunta, que acho que aqui é um ponto, também é um ponto de dúvida aqui, que já pode matar tudo, né? Mas, enfim. Posso falar, Lázaro? Aqui, para mim, o grande problema é o seguinte, ele fala que não existe estoque, mas não existe nenhum termo de verificação em loco. Então, na verdade, ele simplesmente foi uma verificação de escritório, né? Intimação, documento. E é um processo físico. Então, assim, e ele nem sequer diz, olha, eu fui na empresa e não tinha nenhum tipo de sistema. Ou, eu fui na empresa, verifiquei o sistema, mas ele não me permite verificar. Né? Ou, eu fui na empresa e todos os insumos importados e nacionais são armazenados junto. A gente sabe que no regime de drawback isso não pode acontecer. Ele não me traz nenhum fato para desconstruir a existência de controle. Nenhum. Não tem uma linha de descrição do que a empresa faz de certo ou errado. E a empresa, e aí, assim, até vocês falaram, a empresa se defende de tudo. Eu também me defenderia. Eu falaria, se alguém botasse isso contra a minha empresa hoje, não, eu tenho um sistema é tal, ele é auditado por tal empresa, não sei o quê. Então, assim, quando a empresa faz isso, ela, querendo ou não, pelo que a gente tem nos autos, no mínimo eu não sei se ela faz prova de fato, mas no mínimo ela anula essa alegação vaga de que não tem controle. Então, eu acho que no final a gente não tem muito como aprofundar essa discussão, porque eu não tenho elemento para avaliar se existe ou não controle, porque o fiscal não foi nisso. E de novo, ele não poderia conseguir fazer isso sentado na cadeira dele, ele teria que ter ido para dentro da empresa. E não tem nenhum termo de que ele visitou a empresa. Então, perfeito. Então, esse enquadramento é só improcedente, não é que não está lá, mas é improcedente. O segundo ponto que me chamou a atenção Oswaldo, rapidamente, só para não perder esse primeiro tópico, para a gente não já entrar em outro, queria agradecer a sua intervenção brilhante, como sempre. Eu vou alterar meu voto, tá? Em relação àquele item. Eu vou conhecer. Lendo aqui o final, o último, ele já está realmente esse tópico, eu não tinha lido para a turma, né? Que é o tópico da inexistência de controle de produção e de estoque. Isso está na parte já 2, na parte da fiscalização e das infrações. E ele termina aqui a conclusão, assim, concluindo, se a empresa não faz a escrituração individualizada do livro de registro de controle de produção de estoque, modelo 3, não há como a empresa demonstrar o efetivo cumprimento das condições onerosas decorrentes da concessão dos atos concessórios analisados. Quantidades, discriminações dos subprodutos, preços e prazo de validade. Logo, não tem como comprovar que atendeu o princípio da vinculação física. Ponto. Me parece que realmente ele fez uma fundamentação genérica para todo e qualquer RE que pudesse ter lá, porque não teria essa comprovação. Fica meio estranho, porque, por outro lado,
parte, nos dois primeiros atos concessórios, o inadimplemento foi só parcial. Ora, se esse argumento aqui dele é um argumento genérico, o cara, a empresa não tem controle, não tem nada, ele teria que autuar tudo. Então, por que é que nesses 2 primeiros atos concessórios ele só fez autuação sobre os RS que ele entende que foram retificados, né? Mas, de qualquer forma, foi uma fundamentação. Realmente, eu acho que aqui o erro da DRJ. A DRJ entendeu que não era um fundamento, não, mas eu acho que era assim. Eu vou mudar meu voto, vou conhecer. Fernanda. Eu só quero fazer só mais um esclarecimento de fato. Inclusive, o que ele dá autuação total e parcial também é confuso. Por quê? Porque se você for olhar o auto concessório de final 2915, ele afirma que ele está lançando em cima de 8 REs. Mas esse auto concessório, ele tem mais de 70 REs. Então, na verdade, o que ele fala, ele não deixa nem claro qual foi a quantidade de REs que ele analisou, e ele não separa o que foi analisado do que foi encontrado problema, e aí falado que desse que foi encontrado problema, ele está lançando X ou Y, porque, na verdade, ele não lançou total em nenhum. Ele só lançou total em cima do que ele encontrou problemas. Então, assim, tá muito confuso. Assim, alguns REs têm... Eu fui até fazer essa análise mas tem um demonstrativo de apuração dele aqui. Com base só naquilo que ele diz que encontrou problema. Só que daí, se você for olhar no relatório, ele diz... Eu vou fazer um lançamento total. Todos são... Eu não vou reconhecer nada desse autoconcessório. Só que o autoconcessório tem 70 REs. Então, na verdade, ele está fazendo parcialmente. Parcial. Todos são parciais, não tem nenhum total. Então, assim, é muito confuso. Assim, ele não consegue se ater a princípios claros do começo da análise ao final. Sugiro a todos, quem puder abrir, tiver com o processo aberto, é a folha 31 numeração eletrônica, tá? A numeração do e-processo. Ele tem um demonstrativo de apuração para o ato concessório de final 122, dígito 6, onde a gente vê aqui que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RS. Aí depois ele vai demonstrativo de apuração do final 291, dígito 5. E aí ele apresenta 2 RS. E é isso. O demonstrativo de apuração dele é esse. Fernanda. Deixa o Marcos falar que ele está na fila há um tempão, depois eu falo. Só em relação a essa questão do controle de estoque, que foi no princípio da vinculação física, né? Pelo que eu vi, ele utilizou como argumento a mais, que abrangeria todos os atos concessórios, né? Mas ele individualizou, né? Um seria a questão do drawback intermediário, outro a questão da retificação após a verbação, né? E ele colocou como argumento a mais, né? Então, eu até conheceria esse argumento, né? Mas isso não invalida os outros argumentos ali para lançamento da auto-infração. Entendi. Não, só para... Então, vamos agora fazer uma ordem aqui, tá? Fernanda, depois Luiz Felipe, depois Oswaldo, e aí vamos fazer o seguinte, com esses 3 a gente encerra, a não ser que Lara, João ou Leonardo, que não falaram nada ainda, queiram se manifestar. Mas encerrando, Fernanda, Luiz Felipe e Oswaldo. Presidente, eu não tinha terminado a minha intervenção. É que eu pedi a palavra, e aí a coisa voltou, e a coisa foi circulando. Eu não tinha terminado a minha intervenção ainda. Vamos refazer então, essa ele fala primeiro. Oswaldo complementa o voto dele, aí depois a Fernanda e depois o Luiz Felipe. Desculpa, Oswaldo. Já o que me leva para o ponto... Um ponto vocês já responderam, que é sobre a forma de cálculo. Porque eu tinha visto que ele tinha feito cálculo por ato concessório. Mas, na verdade, ele só diz que foi por ato concessório, na verdade, ele indica por RE, e aí indica só alguns REs. Aí não sei se é caso de nulidade, mas parece que é mais de carência de fundamentação, né? Nesse ponto. Ele tinha que trazer tudo. Tinha que indicar um a um quais são, ou indicar por ato concessório, ou indicar por RE. Ele não pode dizer, estou indicando o ato concessório, dentro desse RE, faz o cálculo aí que vai bater. Não, ele tem que ter essa função dele. E lança por DI ainda. Então, assim, e lança por DI. O outro caso que me deixou meio também, que eu não entendi da Fernanda, da intervenção da conselheira Fernanda, é porque ela fala que nos REs, eu entendi,
são 2 pontos aqui. São 2 REs, que são 3 atos concessórios, tem 70 REs desses atos concessórios, e a fiscalização não indica os REs que tem mais de um enquadramento. Só que se você for ver os REs que acompanham o auto de infração, e eu chamo a atenção para o volume 1, página 90 do e-processo, vocês vão ver lá que tem código de enquadramento 80108, 81102, 80116 e 81501. Ou seja, tem lá, ele pegou um mesmo RE e enquadrou a várias operações. Isso é proibido. Isso, a portaria da época, eu até coloquei na pastinha aí, na minha pastinha, que é o comunicado DSEX 2197, que é citado pela fiscalização, ele proíbe expressamente você vincular um RE a mais de um regime. Todo o RE tem que ser vinculado ao drawback, o que levaria aí à procedência nesses casos. E aí, a outra dúvida, que é a minha dúvida final, é porque o contribuinte juntou esses documentos, aparentemente. Pelo que eu vi aqui, o contribuinte juntou todos os REs e todas as notas fiscais e todos os documentos. E, pelo novo CPC, ele dispõe que o magistrado ele pode julgar, nós somos magistrados, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, que o magistrado ele tem que julgar de acordo com as provas que estão coligidas aos autos, independentemente de quem colija, independentemente de quem junte. Então, se havia uma nulidade a priori, ela deixou de existir a partir do momento que o contribuinte trouxe tudo. Em suma, aí só ficou um ponto, né? Para terminar, que a minha intervenção já está longa. Para quem não fez voto vista, né? Deveria ter feito. Primeiro, não vejo nulidade por enquadramento legal equivocado. O que ele não fez foi indicar o tipo. O que ele fez foi não indicar a norma. Mas a descrição dos fatos deixa muito claro as infrações que a fiscalização entende que o contribuinte cometeu. Segundo, entendo que para os atos que que a fiscalização não indicou o cálculo, o auto de infração é carente de fundamentação. E terceiro, se a fiscalização indicou os REs e esses REs têm mais de um enquadramento, e a gente vai precisar olhar, independentemente de quem tenha juntado o RE, o auto é procedente nesse ponto. Por isso eu vou divergir do relator e do voto vista para dar parcial provimento ao recurso para afastar a autuação sobre aqueles cálculos que não estão descritos efetivamente nos autos. Como voto. Obrigado, Osvaldo. Acho que você está correto. Eu não tinha achado os códigos ali, mas eles estão ali de fato, ficou bem claro. Então, eu também vou mudar meu voto para dar parcial provimento, só pela nulidade de tudo, menos pela parte da multiplicidade de regimes, porque, de fato, isso está expressamente no enquadramento legal do auto de infração. Então, não teria que falar nem nulidade nesse ponto, porque essa é uma das poucas infrações que a legislação que ele cita expressamente acolhe, né? Então, parcial provimento eu vou ajustar. Muito bem observado. Luiz Felipe? Obrigado, presidente. Só queria fazer alguns comentários em relação especialmente essa questão aí do RE, da retificação após a averbação e a questão da vinculação física, do controle de estoque. Eu acho que as coisas não são tão dissociadas assim, as coisas são associadas. Vocês conhecem bem de aduana, essa turma, uma turma aduaneira, essencialmente, não só fazenda, como contribuintes também, e todo mundo, acho que aqui sabe que, hoje em dia, receber informação antecipada, tratar a gestão de risco e ter controles informatizados ajudam a aduana a ser mais fluida e mais ágil. Por quê? Porque você cada vez mais direciona a sua fiscalização para o momento certo e para as infrações de maior risco.
É sabido também que o drawback seja talvez o maior foco de irregularidades de regimes. Por quê? Porque qualquer regime de industrialização, o que entra em importação é diferente do que sai em exportação. Então, os regimes vinculados à exportação de produtos industrializados, mais ainda fica importante você ter essas duas coisas, você ter controles adequados e ter informações prévias, tá? Então, ainda que haja possibilidade expressa de fazer retificação do RE após a verbação, a gente está falando de uma retificação para mudar enquadramento de RE, de exportação normal para drawback. E a gente sabe que isso feito a posteriori pode ter interferido diretamente numa parametrização da unidade local para uma verificação física ou para um exame documental. Além disso, eu imagino que essa questão da vinculação física, ela também foi trazida dentro desse contexto, porque o Lázaro, na minha opinião, foi muito feliz em duas colocações que ele colocou. A primeira foi essa, que tem que ser prévio, porque pode interferir na gestão de risco da unidade. E segundo, que em algum lugar foi colocado no voto, não vi no relatório, que é possível, mesmo a posteriori, você comprovar o adimplemento do ato concessório pelos controles de estoque. A gente sabe disso, né? E nesse caso, por que acontece isso? Porque para realmente dar mais fluidez, às vezes você desloca a fiscalização para o segundo momento, você pega no despacho aquilo que pode ser colocado e você bota para uma verificação, uma revisão de aduaneiro, uma revisão de DI, enfim. Nesse caso, as duas coisas não bateram, ele não tinha um controle de estoque adequado e foram feitas retificações após a verbação do embarque. Então, tirou os dois pilares de você poder verificar o real adimplemento. Então, acho que é isso que tem que ser colocado. Obrigado. Bom, pelo visto, estamos prontos para votar, não é? Doutor Luiz Felipe, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Oswaldo? Divergência pelo parcial provimento. Doutor Marcos Borges? É só uma observação, né? Essa questão da nulidade não foi aventada, né? Nem na impugnação, nem no recurso voluntário, né? Então, acho que não teve nenhum prejuízo à defesa aí, né? E quanto à retificação, né? Isso aí eu acompanho a posição da Câmara Superior, né? Eu estou acompanhando o relator, o não provimento. Doutora Fernanda já apresentou o voto dela. Só para esclarecer, presidente, claro. A nulidade ela não é aventada enquanto nulidade, mas a questão da carência de base legal e como isso afeta na defesa, isso foi aventado várias vezes ao longo da questão. Aí foi por enfim, não sei se foi falta de técnica ou foi por uma opção da defesa, não simplesmente enquadrar como nulidade, mas a questão da falta da base legal e do impacto está lá. Bom, de qualquer forma, a nulidade poderia ser arguída de ofício, até mesmo pelos julgadores, então... doutora Lara? Eu vou acompanhar o voto do doutor Oswaldo, do conselheiro Oswaldo, pela parcial procedência. Na verdade, é o voto da Fernanda, porque ela alterou o voto dela para parcial provimento. Então, com alteração, então, eu acompanho o voto dela, da conselheira. Ótimo. João Paulo? Eu acompanho o voto visto, conselheira Fernanda. Doutor Leonardo?
Com a divergência, presidente. Nesse caso, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso. No caso do provimento parcial, então, ele é apenas para afastar a autuação sobre os RS retificados? Na verdade, é para afastar sobre tudo e manter apenas sobre os múltiplos regimes. Tá. Então... Proteger sobre os RS que foram enquadrados em mais de um regime. Ele falou, então, já que no ato concessuário... Mas ele não é retificação. Que o 001897, o 291, dígito 5, todos os RS teriam multiplicidade de vinculação. Mas aí, se me permite, Lázaro, o fato de estar muito confuso, o que é parcial, o que é total, o que é todos os RS do regime de... Porque, na verdade, assim, no cálculo, que é a última folha dessa parte, ele fala que ele só selecionou e autuou alguns. Mas, se a gente for olhar, tem vários outros que não foram. Então, assim, não vamos usar a linguagem de todos os REs do ato concessório, porque eu não sei o que vai acontecer na hora de liquidar esse... A redação que exigem era, quando a gente vai dar provimento parcial ao recurso, é dizer para que foi dado o provimento. Sim. Eu acho que aí a gente pode olhar como é que está escrito o tópico. Peraí, um minutinho. E se a gente colocar para manter apenas a autuação sobre enquadramento equivocado? Vão me devolver e pedir para alterar. Que saco. Eles já fizeram isso. Eu já vou ver aqui, principalmente isso. Eu estou achando no relatório. Peraí. Eu sugiro fazer... E, na verdade, lembrando que tem a questão do RE é apenas para você construir a base de cálculo, né? Então, quando ele indica na autuação ADI, é porque realmente a autuação é sobre ADI. Qual parcela da importação terá que sofrer tributação? Não. Com certeza, mas aí, por isso, o cálculo tinha que ser mais bem feito ainda, porque você está trabalhando com 3 questões diferentes, né? RE, DI e a parte de... sim, ato concessório. E aí, querendo ou não, assim, na cabeça dele, ele conseguiu visualizar os 3, mas o cálculo dele é impossível a gente ficar junto, né? Onde é que tá o que eu queria achar? Acho que assim, com relação às exportações utilizadas simultaneamente para comprovar o regime de drawback e outros regimes ou incentivos. Eu acho que esse é o único parte do lançamento que vai ser... Ou aos REs, né? O lançamento sobre... Vamos ver os demonstrativos de apuração. O lançamento sobre o ato concessório 122C, 6... é o da retificação. O que ele fala? Para importar... não foram apresentados controles de estoque e produção relativos aos insumos, mesmo assim, mostra que foram acolhidas devidas irregularidades apontadas. Esse aqui, então, em relação à infração apurada no item 122C, acho que é provimento de tudo. No 291.5, ele fala, para esse ato concessório haverá cobrança integral dos tributos. Ele cobrou todo o imposto de importação e de IPI relativo à declaração de importação. Porque aí você desvincula, né? Então, na verdade, a gente vai desvincular, a gente vai considerar não comprovadas as exportações que foram em que foi utilizado documentos para múltiplos regimes simultaneamente. E aí, nesses casos... 41.0, o que é que acontece? Para os 41.0 e os 122.6 está fácil.
A gente deu provimento integral. Para o 291, então, eu vou colocar aqui em relação ao autoconsórcio 291 ser para afastar a infração referente aos RS que estavam vinculados para afastar a infração aos RS que estavam vinculados a apenas a operação de drawback. Você mudou a linha de... Passou o negativo para o outro lado. Aí dá certinho. Dá certinho. Então tá, vou redigir aqui. Aí eu falo para vocês como é que ficou. Acho que já foi aqui. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a autuação. 2 pontos. 1. Sobre os atos concessórios número 001897/000-122-6 e 01616-01/000041 dígito 0. E 2.
sobre o auto concessório número 001897/0002920, dígito 5, vírgula, unicamente em relação aos registros de exportação que estiverem vinculados somente ao regime de drawback suspensão, vencidos os conselheiros Luiz Felipe de Barros Resch, Marcos Antônio Borges, Lázaro Antônio Souza Soares, relator. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Vieira Cotizias. É isso aí? Ok. Então, proclamado o resultado. Bom, pessoal, levou um tempinho, hein? 10h40, como é? 1h30. Eu avisei. Não, mas tivemos pior. Teve da classificação do caminhão foi pior. Foi meia-manhã esse. Bom, pessoal, então, Léo, Fabimar, vou pedir a vocês para encerrarem a gravação, por favor.